Bom dia, tarde ou noite, Raimundo dos Livros no ar. E hoje, finalmente, vamos começar a falar aqui do Akira. Volume 1, são 6 volumes desse mangá que eu já vou adiantando que, cara, eu gostei bastante. E eu acho que ele expande muito bem a história do filme. Então, se você já assistiu o filme, mas ainda não leu o mangá, fique aí que você vai se surpreender com o que traz aqui neste volume. E olha que é só o primeiro. Em 40 anos desde o início de sua publicação, o sucesso de Akira e sua importância para a cultura pop mundial é indiscutível. Hoje vamos começar a nos aprofundar no mangá, escrito e ilustrado por Katsuhiro Otomo, e entender melhor o fascínio pela história de Kaneda, Tetsuo e Bom, a primeira coisa nesse mangá aqui que me chamou a atenção e eu queria muito destacar. E primeiro, só deixar claro, o microfone está com problema, então estamos só com o microfone nativo da câmera. Eu acredito que vai dar para me escutar, mas se não der, descrevam aí nos comentários se ficou muito ruim. Eu vou tentar dar uma melhorada aí no áudio. Enfim, a primeira coisa que me chamou muito a atenção nesse mangá é uma coisa bem assim, fora da história. É do formato dele. Porque apesar dele ser um mangá que fala de uma cidade desordenada, de pessoas, principalmente os jovens, sem perspectiva, que vivem uma vida cheia de confusão, de briga, olha como as páginas, né, os balões, os quadros, eles são bem organizados, bem até simétricos. Todas as páginas são assim. Olha. O que é algo que me chamou a atenção de cara, porque eu esperava... E assim, tem vários mangás que dá pra usar como exemplo disso. Devido à temática aqui, que é meio cyberpunk, não sei se já usavam essa nomenclatura, inclusive. Mas enfim, essa coisa futurística, cyberpunk, distópica. Eu imaginava que os quadrinhos iam ser também uma coisa mais confusa, onde você tem um quê de surrealismo bem grande, além do que tá dentro do quadro, mas utilizando as próprias páginas. Você já vê bastante, mas aqui não. É tudo bem claro, tudo segue uma ordem normal. Isso me surpreendeu e ficou muito bonito, tá? Eu achei bem interessante. Outra coisa ainda, falando dessa edição aqui, você tem uma jacket, tá? Vou mostrar pra vocês como é que é. Ela é uma jacket por fora. E aqui você tem essa orelha que, por algum motivo, que deve ser, sei lá, padrão japonês, o texto é escrito em inglês e japonês, não tem português na orelha, tá? Apesar de ser a versão brasileira aqui da JVC. E aqui é o mangá por dentro, olha, muito bonita a arte, e é isso que eu falo. Eu imaginava, tá vendo como tem muitas coisas acontecendo, você não sabe exatamente a ordem das coisas e tal, você vê da sua forma, tem um casal aqui, tem o povo tacando fogo no negócio aqui, um fazendo churrasquinho, cheio de picho. Então eu imaginava que os quadros iam ser assim, mas não é. Os quadros, eles são bem organizados mesmo. E aqui dentro você tem essa parte aqui no início, é a contracapa e eu acho que a folha de guarda, né, que tem o quê de colorido é igual nos dois lados, é só para fazer um teaser da história. Todas essas são cenas que vão acontecer nesse primeiro volume em várias partes. São quase 400 páginas, né? São, na verdade, 350 páginas. Esse primeiro volume. E o que é que eu posso falar pra vocês? Eu gostei muito mesmo, como alguém que já assistiu o filme 2 vezes. Eu assisti primeiro quando eu era bem criança, não deveria estar assistindo. Numa época do YouTube, não sei se vocês chegaram a pegar, eu espero que sim, porque era muito legal, onde tinha vários animes assim que as pessoas botavam e assim, parte 1, parte 2, parte 3, sem preocupação nenhuma com copyright. 10 minutos do filme e aí tu assistia 10 partes do mesmo anime pra fazer um filme. Foi assim que eu assisti Akira a primeira vez. E eventualmente, uns bons anos depois, aí eu já era adulto, eu reassisti de uma forma decente mesmo, num canal de TV, tá? Canal de TV fechado. Então foram as 2 vezes que eu assisti o filme. Um filme incrível, muito bonito. Inclusive tem um Blu-ray que lançaram dele lá na gringa, né? Que a imagem tá belíssima e tudo mais. Então, a gente tem toda essa parte do Akira, da história, né? Mais do anime,
focada muito na parte técnica de como ele foi incrível, ele elevou a arte da animação cinematográfica especialmente, mas da animação em geral, com aquele trabalho, né, com o filme original. Mas não se fala tanto de como a história é interessante por si. Não que as pessoas não achem. É porque já estão tão mesmerizados, né, com a ação desenfreada, a arte bonita, que não lembram tanto de falar dessa parte. Então, como aqui a gente está falando do mangá, e a gente vai falar aos poucos, a gente vai focar bastante na história. Porém, eu vou tentar ao máximo possível, evitar qualquer spoiler, assim, que vá destruir a experiência de leitura. O que é que eu considero um spoiler que pode destruir a experiência de leitura? Por exemplo, se você está falando de um livro de detetive, de uma história de mistério, e você conta quem é a pessoa que fez algo que está sendo investigado. Isso é um spoiler, mesmo que o livro seja velho. Eu acho desinteressante. Aqui é a mesma coisa. Por exemplo, existe aqui um mistério sobre exatamente quem é o Akira. Ah, eu já assisti o filme, então eu já sei o que é. Eu só li por enquanto o primeiro mangá. Vou botar assim. Eu só li por enquanto esse primeiro volume. Será que o Akira vai ser exatamente o mesmo ente que aparece no filme? Não sei. Então, tô indo sem ficar o tempo todo. É claro que é muito difícil. Mas eu fico sem tentar o tempo todo ligar o filme ao mangá. Até porque esse primeiro volume aqui, apesar das 350 páginas, ele tá muito no começo da história do que eu me lembro. Então ele começa tal e qual com a gangue de motocicleta aqui do... Ai, como é o nome? Kaneda, né? Kanede. No primeiro volume, começamos a acompanhar a vida de Kaneda, o jovem líder de uma gangue de motocicletas em Neo-Tóquio, que é uma cidade construída sobre as ruínas da antiga Tóquio, que caiu devido a uma explosão misteriosa há 40 anos atrás. Em um mundo pós-Terceira Guerra Mundial, a sociedade do Japão está em frangalhos, mas isso não impede o governo de preparar tudo para sediar as próximas Olimpíadas. Durante uma disputa com uma gangue rival na área antiga da cidade, Tetsuo, amigo próximo de Kaneda, acaba atropelando uma criança com o rosto todo enrugado. Estando em perigo, a criança começa a demonstrar habilidades psíquicas absurdas, e o mais estranho de tudo é que Tetsuo começa a manifestar estranhas habilidades também. A partir daqui, uma agência militar secreta apreende Tetsuo. Kaneda, meio que sem querer, acaba se envolvendo com uma célula anti-governo. A atividade das gangues da região aumenta, um grande mistério que parecia enterrado nos escombros da velha Tóquio começa aos poucos a se revelar. Inclusive, essa primeira parte não vai se chamar nem Akira, nem Kaneda, vai se chamar Tetsuo, tá? É até interessante. Então ela vai começar com essa gangue de bicicletas aqui, enquanto eles estão fazendo racha dele. A diversão deles é fazer corrida contra os outros e se meter em confusão com outras gangues. Ela vai começar com essa gangue, paralelamente, uma criança estranhíssima, esquisitíssima para os padrões locais, que tem um rosto meio envelhecido, vai aparecer na frente dessa gangue, vai causar um acidente. E o segundo... Assim, no início eu achei que ele era o segundo em comando, mas vendo... Na verdade é porque ele é muito afoito, mas ele é o mais jovem, é por isso que ele chama atenção dentre os outros. É o Tetsuo, que é o capítulo dessa parte. Se você já assistiu o filme, sabe a importância do Tetsuo. Bem, então, graças a uma criança que aparece no meio da estrada do nada, há um acidente com essa gangue e o Tetsuo acaba se machucando. A criança começa a ser perseguida pelos motoqueiros e, eventualmente, eles veem... Na verdade, quem vê mesmo é o Kaneda. Os outros meio que acham só esquisita a existência dela. O Kaneda vê essa criança simplesmente desaparecendo no ar. E aí, no outro dia, eles têm que levar o Tetsuo no hospital. E aí eles vão ouvir muita bronca no lugar que eles... Assim, não ficou claro se eles moram lá, mas é o local que eles estudam. Eu achei até bem engraçado. Isso me lembra que uma coisa bem legal desse mangá é que você tem muita pichação nas paredes com informações e tal sobre o que as pessoas acham daquela sociedade, os protestos. E aí você faz com que o mangá seja sempre lotado dessas notas de rodapé. Essa aqui não tá no rodapé, mas... notas de rodapé e tudo mais. Inclusive essa aqui é muito engraçada, deixa eu ler pra vocês.
O nome do local que eles estudam é Escola Técnica Profissionalizante para Jovens. Porém, no picho tá Prisão Técnica Reformatória para Jovens. Bem interessante. E é isso mesmo, é um depósito de criança japonesa isso aqui. Você não tem uma preocupação real se eles estão se formando, se eles estão melhorando como pessoas. O local dentro é horrível. As crianças se tratam mal, são pequenos adultos delinquentes. E, bizarramente, o Kaneda, ele tem aí um rolo com a enfermeira do lugar, né? É uma moça enferma, uma jovem enfermeira. E além dele ter um rolo com ela, ela também fornece algumas drogas que eles usam para se estimular. Que são drogadíssimos, é isso. E o que acontece? O Tetsu, ele vai ser levado pelas autoridades para esse hospital. E lá no hospital, coisas estranhas começam a acontecer com ele. Ele começa a desenvolver poderes psíquicos. E aí eles estão lá num bar, se metem em confusão, querem saber o que aconteceu com esse colega deles, o Tetsu. E aí eles encontram no meio da rua uma garota misteriosa e essa criança que foi a responsável pelo acidente. E aí, a partir daí, o Kaneda, ele quer se vingar porque ele põe a culpa nessa criança. A criança vai apresentar poderes psíquicos estranhíssimos. Ele vai descobrir que tem várias pessoas procurando por ela, tanto o governo quanto um grupo armado que se opõe ao governo japonês no local aí de Neo Tóquio. E vai ficar próximo de uma garota que está nesse grupo de resistência, que tem uma idade próxima dele. E é isso. A partir daí, você vai ter o Tetsu reaparecendo. Para minha surpresa, ele reaparece muito cedo aqui. Já com poderes, só que muito dependente de drogas. E aí ele vai se juntar com uma outra gangue de moto rival à gangue que ele tava, né, do Kaneda. E ele vai comandar essa gangue por causa dos seus poderes e vai precisar dessa gangue para suprir as necessidades de remédio deles. Vão roubar esses remédios. Você vai ter o Kaneda, devido à confusão dele com o exército, que vai pedir para a polícia prender ele, ele vai entrar em fuga. Vai ficar próximo dessa resistência, vai descobrir que essa resistência procura uma criança chamada Akira, que eles tinham certeza absoluta que era essa criança que estava atrapalhando o trânsito. E se você já viu o filme, sabe que não é exatamente essa, mas as crianças sabem quem é o Akira. Então você tem o exército, que aparentemente sabe quem é o Akira. Você tem um grupo de crianças psíquicas que sabe exatamente quem é o Akira. Você tem o grupo do Kaneda, que é esses motoqueiros que vivem na confusão e estão descobrindo agora esse submundo todo. Não tinha a mínima ideia que existia criança psíquica no Japão. E você tem essa resistência que afirma que o governo do Japão eles têm alguma motivação sinistra para utilizar essas crianças. E o Akira é o mais importante deles. Aqui não ficou tão claro para mim, pelo menos na leitura, pode ser que eu tenha passado batido, se eles sabem que tem todo esse grupo de crianças, porque aqui apresenta pelo menos mais três crianças, mais 3 ou 4. Se tem todo esse grupo de crianças psíquicas ou se eles acham que só existe o Akira. Ninguém diz exatamente quem é o Akira, mas assim, spoiler, vamos lá. No final, você já vai ter um confronto da gangue do Tetsuo, que era a gangue do Kaneda, e a nova gangue do Kaneda, que passa uma vibe assim, laranja mecânica, diga-se de passagem. Eles meio que se vestem assim, numa roupa meio de palhaço. E você tem muita cena de ação. As últimas 50, 60 páginas é porradaria pura, e isso me surpreendeu. Então vamos lá o que eu achei mais assim, de forma ampla. Eu gostei muito, é uma história que chama atenção. Todo quadro eu parava e olhava tudo que estava desenhado nele. É um mundo muito rico, e aqui no mangá, como você está fazendo aos poucos, você vai sabendo mais coisas sobre esse lugar que o filme ficava muito difícil de passar. Ficava batido. Mas uma coisa que eu achei aqui, e eu realmente não tive essa, vamos dizer, essa sensação dos filmes, pelo menos não me lembrava disso, é que o Kaneda, que é meio que o protagonista, vamos dizer assim, o principal herói, pelos olhos dele que a gente está vendo o que está se acontecendo, ele é tipo, cara, um Rambo de 17 anos. Ele é um Rambo, MacGyver, Batman. Não tem, vamos dizer assim, problema, não tem porrada, não tem explosão, não tem corrida em alta velocidade, porque ele não se safa, que ele não sabe o que fazer. Ele, apesar dessa idade nova, e supostamente ser só um motoqueiro, ele no momento que pega uma pistola já sabe exatamente o que fazer com ela.
Ele é mais esperto e melhor na ação do que os próprios soldados da resistência que estão treinados e são adultos para se livrar dos agentes do governo. Então isso chamou muito a minha atenção. Ele é um herói de ação mesmo dos anos 80. Ele consegue tudo e por enquanto sem nenhum motivo aparente. Pode ser que tenha um motivo para ele ser tão forte assim, né? E o ponto alto para mim do gibi são, por enquanto, as cenas de ação em moto, em velocidade. Elas são muito bonitas. Vou ver se eu ponho algumas aqui. Deixa eu mostrar logo uma aqui, sem precisar. Além dos veículos estarem bem desenhados, a sensação de velocidade é presente graças à forma que ele desenha essas linhas, sabe? Que demonstram aí a velocidade. Muito bom, muito bom. Nossa. Olha isso aqui invadindo o local. Por cima das pessoas. Então a arte é linda, linda, linda. Eu achei... Cara, eu passava às vezes vários minutos na mesma página só vendo detalhe por detalhe desse desenho. É muito bonito. Mas é aquilo. Também você tem muita violência. Deixa eu ver, essa aqui dá pra mostrar. Então você tem também muita violência. Então... vou dar para o meu filhinho, para o meu sobrinho ler. Então, mais de 14 anos, tá, gente? Eu sugiro mais de 14 anos aqui. Para a criança não ficar muito impressionadinha, porque tem cabeça explodindo, tem tiro, tem criança sendo experimentada, tendo ataque... não é ataque epilético, mas é como se fosse. Você vai ver ele aqui tendo esses ataques. Gente, o mangá é muito bom mesmo. Então é isso, eu acho que de cara o que chama atenção é a ação muito boa. Os personagens são bem interessantes, você não tem assim... Ele não foca em personagens que não sejam importantes pra trama. Então, por exemplo, você tem essa gangue, que tá o Tetsuo e o Kaneda, e tem os outros amiguinhos dele. Eles só são importantes na hora que eles estão interagindo com eles. Quando eles não estão interagindo, eles não tentam ficar utilizando os personagens, tentam aprofundar, não. Eles são o resto da gangue e acabou. Porque aqui o foco realmente é a ação, essa parte da conspiração, da paranoia por trás dos experimentos e das crianças psíquicas. Gente, lindo. Olha aqui a cidade como é desenhada. Nossa. Mais do que recomendado. E a gente vai se falando por aí. Para os próximos volumes estou animadíssimo para saber o que vai acontecer. E só pelo primeiro, isso aí é o spoiler que eu ia dar também, no final do primeiro ele já tem um confronto direto com o Tetsuo. E o Tetsuo já usando seus poderes. Então além dele já mostrar o quanto o Kaneda, como eu falei, é overpower, já mostra que vai diferenciar bastante do anime, do filme, na forma como vai se dar. Porque o que eu imaginava, bestamente, esse primeiro vai ser só o povo, a resistência e o Kaneda se unindo e descobrindo sobre o governo. E do outro lado o Tetsuo tentando se livrar do governo, fugindo. Não! Na primeira você já tem muita reviravolta. Você já tem várias reviravoltas acontecendo aqui. Do primeira página até metade, da metade até o fim, várias reviravoltas já vão acontecendo. Então eu não consigo nem esperar para saber o que vai acontecer no segundo. E a gente vai conversando por aí, é isso. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, considere se inscrever no canal, comentar. Se você já conhecia a Akira, se você já assistiu o filme, se você já leu o mangá e se você tem interesse em fazer alguma dessas duas coisas. Tchau e até o próximo vídeo.